Nós vamos para a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens e hoje eu quero falar com você sobre servindo nos relacionamentos, né? Nós estamos numa série chamada Mandamentos Recíprocos, que são os ensinos de Jesus para aperfeiçoar os relacionamentos. Como é que nós podemos aperfeiçoar relacionamentos que nós temos tido, né? O Edson pregou uma mensagem semana passada sobre encorajamento, que foi maravilhosa. Se você não assistiu semana passada, recomendo que você entre no nosso canal do YouTube e procure essa mensagem. Foi uma bênção, foi para incendiar o nosso coração. E tudo isso está no livro do pastor Carlos Alberto Bezerra. O pastor Carlos Alberto é fundador da Comunidade da Graça, né? E esse livro dele chama Mandamentos Recíprocos. Ele aprofunda muito mais. Porque já sabe, gente, mandamentos não são opcionais. Mandamentos são algo que Jesus falou, olha, façam assim e vocês serão bem-sucedidos. Então cabe a nós agora uma vida de obediência. Então o livro do pastor Carlos Alberto já está disponível, você pode comprar em várias livrarias aí online. Mandamentos Recíprocos é uma bênção, vai te instruir, vai te ajudar, você pode usar ele como devocional. É muito, muito legal mesmo. Quero encorajar você a comprá-lo, né? Hoje nós estamos, então, num grupo de mandamentos recíprocos que visam o serviço nos relacionamentos. Nós já falamos sobre mandamentos que constroem, né, os relacionamentos, nós já falamos de mandamentos que protegem, nós já falamos de mandamentos que encorajam, que edificam, que foi o que o Edson falou na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre mandamentos que servem as pessoas. E dentro deles, nós encontramos esses na Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos ser servos uns dos outros, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, nós temos que ser mutuamente hospitaleiros, isso é abrir a sua casa, receber bem as pessoas, sede benignos uns para com os outros, bondosos uns para com os outros, e orai uns pelos outros. Nós, obviamente, não vamos conseguir abordar todos hoje, mas nós queremos abordar 3 desses hoje, que eu acho que vai ser muito interessante, muito legal, para a gente colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido, né? Eu quero ler com você o texto de Marcos, no capítulo 10, no versículo 42 a 45. Mas antes eu queria que você imaginasse e pensasse um pouquinho sobre o que quer dizer serviço, né? Como é que servir uma pessoa pode fazer diferença no relacionamento, né? Aqui na pandemia agora está mais difícil, mas você já foi em um restaurante que você já teve um péssimo atendimento? O restaurante foi bom, a comida foi boa, mas o atendimento do garçom, da pessoa que te recebeu ali, não foi tão legal? Acho que todos nós já tivemos essa experiência, né, gente? Mas como é que você fica depois? A sua experiência total com aquele restaurante é boa? Eu já tive experiência de, às vezes, ir num restaurante, ou muitas vezes até mesmo fazer o quê? Pedir pelo iFood, pedir no WhatsApp, e o atendimento da pessoa ser tão ruim, o atendimento da pessoa ser tão difícil, ser tão desgastante, que parece que estragou toda a minha refeição. Parece que aquele prato já não estava mais tão gostoso, porque aquela pessoa me tratou mal, me tratou de um jeito que não foi tão legal. Sabe, eu fiquei assim incomodado, né? Estragou toda a experiência, né? Sabe, quando a gente é maltratado, toda a nossa experiência muda. É verdade ou não é, gente? Quando alguém levanta a voz com a gente, nos trata mal, tudo isso muda. Toda aquela experiência que era boa acaba mudando. Então, sabe, quando a gente serve bem alguém, quando nós aplicamos esses mandamentos recíprocos que estão aqui colocados, a gente tem a possibilidade de mudar o ambiente que as pessoas estão. Mudar o ambiente da casa, mudar o ambiente do seu trabalho, mudar o ambiente da sua célula, quando nós nos dispomos a executar esses mandamentos. O serviço, ele é um mandamento que, os mandamentos recíprocos baseados no serviço, eles mudam a atmosfera. Quando você entra num lugar e você é bem atendido, gente, isso muda, você fala, nossa, essa mesa aqui é o melhor para mim. Quando alguém chega aqui na nossa comunidade e você que é um cooperador aí, um voluntário nosso, você mostra o melhor assento para a pessoa, fala, nossa, mas esse lugar está guardado para mim? Nossa, você guardou essa vaga de estacionamento para mim? Nossa, você trouxe esse copo de água para mim? Uma atitude de serviço é capaz de transformar as atmosferas que nós estamos inseridos. Então, é muito importante a gente entender que o serviço muda a atmosfera e o serviço é uma resposta natural de quem ama a Deus. O serviço é uma resposta natural de quem ama a Deus. Eu quero ler com você o texto, então, como falei, de Marcos 10, 42 a 45.
O texto diz assim, né? Os discípulos estavam perguntando, Tiago e João estavam falando quem seria o maior e tudo mais no reino. Senhor, eu quero sentar ao seu lado no reino e tudo mais. Eles estavam com essa... estavam discutindo com Jesus que queria sentar do lado dele quando fosse para a glória e tudo mais. E aí depois, então, Jesus mostra o que é liderança e o que é importante no reino de Deus. A Bíblia diz assim, Jesus os chamou os discípulos e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Jesus está deixando claro, isso é o que acontece no mundo, mas entre vocês não será assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, ele mesmo Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está aqui, meus irmãos e irmãs, definindo um novo padrão sobre o que é liderança e o que é influência no reino de Deus. Quanto maior vai ser a influência, vai ser quanto mais você serve. Isso às vezes não faz sentido. Não faz sentido na nossa mente, porque como o mundo não funciona desse jeito, às vezes a gente pensa que parece um conto de fadas isso aqui. Mas não é conto de fadas não, este é o reino de Deus. Porque é Deus que honra, é Deus que coloca, é Deus que responde quando nós servimos. O pastor Carlos Alberto tem uma frase no livro dele que eu queria ler com você. Diz assim, ser servo do outro é, ao mesmo tempo, um ato de amor ao irmão de fé e de obediência ao Senhor. Quando nos dispomos a servir, damos ao próximo a demonstração do seu valor para nós. Quando a gente serve, a gente está dando uma demonstração de que ele tem valor. É uma maneira de dizer, minha irmã, meu irmão, você é importante para mim. E por reconhecer o seu valor, eu coloco a minha vida a seu serviço. Porque eu reconheço o seu valor, eu coloco então a minha vida ao seu serviço. Que beleza isso, gente, que desafio, que alvo tem que ser isso para mim e para a sua vida. Quando nós servimos as pessoas, nós estamos dizendo o quão importante elas são. E essa atitude, gente, exige muita humildade e compaixão. Imagina como é que seria a convivência de nós, de todos os santos, todos aqueles cristãos, se eles estivessem com o coração totalmente inclinados a servir uns aos outros. Servir, gente, não é somente você carregar um copo d'água, mas muitas vezes o serviço é você ser um ombro amigo, é você ser um ouvido atento. Muitas vezes isso é um serviço muito maior do que poder, às vezes, comprar alguma coisa para uma pessoa. Faz sentido isso para você? O serviço demonstra o coração de Deus. Esse é um mandamento recíproco, gente, que Deus, quando criou isso, Ele estava de olho exatamente no relacionamento onde nenhum homem, nenhuma mulher se sente maior que o outro. O serviço protege o nosso coração de se sentir maior que o outro. Não, eu sou mais importante porque eu estou aqui falando. Não, eu sou mais importante porque eu lidero uma célula. Não, eu sou mais importante porque eu tenho... Não existe isso no reino de Deus, não existe isso. O que existe no reino de Deus é que nós somos unidos uns aos outros, é uma grande corrente. Corrente não pode ter um elo maior e um elo menor, porque senão ele quebra. Somos iguais diante do Senhor. E quando nós servimos, nós lembramos disso. Quem quer obedecer a Deus tem que estar disposto a servir. Quem quer obedecer a Deus tem que estar disposto a servir. Por isso que o primeiro mandamento que a gente vai ver hoje é ser de servos uns dos outros. A Bíblia diz lá em Gálatas 5, no versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Muitas pessoas pensam que ser livre, não é verdade? É fazer o que bem entender da vida. Inclusive, eu quero sugerir para você uma mensagem que a Narjara pregou aqui para o encontro das mulheres, que ela fala o que é realmente ser livre. Tá para as mulheres, mas todo mundo devia ouvir, viu? Depois você procura no nosso canal no YouTube aí, a mensagem que a Narjara a Narjara pregou sobre liberdade, que vai ser muito importante, vai clarear ainda mais esse texto para o seu coração. Gente, Cristo morreu na cruz para que fôssemos libertos. Libertos do quê? Da escravidão do pecado.
Mas assim que somos libertos da escravidão do pecado, nós agora vamos ser o quê? Escravos de nós mesmos? Escravos dos nossos desejos? Eu não quero. Porque eu sei que o meu desejo vai me levar para longe de Deus. Eu sei que o meu desejo vai ser de egoísmo, de vingança, querer ser o melhor em cima dos outros. A Bíblia está dizendo, olha disso, no mesmo texto, no versículo 13, diz: vocês foram chamados para a liberdade, porém não usem a liberdade para dar ocasião à carne. E aí ele coloca isso, parece que está sem sentido, mas ele encaixa isso, ele fala, olha, antes, servos, sede servos uns dos outros pelo amor. Num texto de liberdade, o apóstolo Paulo vem e fala sobre ser servo. E no grego, a palavra servo tem a ver com ser escravo. Eu achei isso muito interessante. Porque Paulo está dizendo, vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, então vocês não são mais escravos. Mas agora vocês não podem usar a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, vocês têm que escolher ser escravos uns dos outros pelo amor. Aí você fala, nossa, Gustavo, eu vou ser escravo do meu irmão, então? Não, nós vamos ser escravos pelo amor. Nós vamos ser escravos pelo amor, porque eu amo tanto o meu irmão. Eu vou me submeter para que ele possa ser abençoado. Olha o que o texto diz. Antes, então, nós éramos escravos, servos do pecado. Agora, porém, estamos livres do poder do pecado e podemos servir. Porque o que se espera de um escravo é que ele sirva uns aos outros. Tudo isso mediante o amor. Tudo isso mediante o amor. Eu me submeto ao meu irmão, não porque eu tenho uma troca com ele, mas eu me submeto ao meu irmão, eu sirvo o meu irmão, porque isso demonstra o coração de Deus. Sabe, gente, Paulo escreve uma carta dizendo que ele era escravo de Cristo. É uma consideração muito importante. Ser escravo é dizer, eu rendo a minha vida, os meus desejos, para servir a Deus. Nós temos essa convicção no nosso coração. É algo tão real. O termo escravo, gente, nesse momento, ele tem uma concepção totalmente diferente. Porque escravo, muitas vezes, é considerado aquele que trabalha como obrigação para outra pessoa. Não, porque eu sou escravo, eu sou obrigado a trabalhar por ela, eu sou obrigado a servir ela. E é verdade que Jesus, em certo ponto, ele nos comprou com seu sangue, mas não para trabalho forçado. Jesus não morreu na cruz falando, agora eu vou ter um monte de servos. Não, Jesus falou, eu morri na cruz pelos meus filhos amados, porque eles são meus irmãos. Eles têm a mesma natureza, eu habito dentro deles. Então, assim como eu servi, assim como eu lavei os pés dos discípulos, eu vou agora fazer com que vocês tenham o mesmo espírito. Vocês vão lavar os pés uns dos outros. Jesus falou isso para os discípulos. Ele falou, vocês, assim como eu fiz com vocês, façam com os outros. A gente, por natureza, a gente não consegue servir, a gente não tem essa inclinação de serviço, mas porque o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, habita em nós pelo Espírito Santo, nós podemos então servir. Sabe, gente, muitas vezes eu perguntei para algumas pessoas, meu irmão, minha irmã, quando você estuda a palavra, lá nos 5 ministérios que a Bíblia diz e tudo mais, qual que é o seu ministério? Qual que é o seu chamado? Qual que é aquilo que o Senhor te chamou para fazer? E eu vi muita gente já respondendo assim para mim. Não, Gustavo, o meu chamado é o serviço. Não, mas o meu chamado, o meu ministério é o serviço. E eu, desculpa, meu irmão, minha irmã, eu desejo para você, mas o serviço é a resposta ao amor de Deus. Não é um ministério. Cristo nos chamou profetas, apóstolos, mestres, pastores, não é verdade? Evangelistas. Esses são os ministérios que todos nós podemos exercer, que o Senhor concedeu a cada um de nós. Mas o serviço, ele não é um ministério, ele não é um chamado. Sabe por que não é? Porque a gente se acomoda e a gente se anula. Eu tenho que servir outro, tenho que servir outro, tenho que servir outro. A gente serve em resposta ao amor. Eu escrevi essa frase para deixar bem claro que serviço ele não é um ministério, não é um cargo, é uma resposta natural ao amor de Deus. Portanto, é natural para o cristão servir. O cristão, nascido de novo, em resposta a tão grande amor e graça que foi derramado na vida dele, é normal ele servir. E eu não estou falando de serviço na igreja. Eu não estou falando de serviço ministerial. Às vezes você fala, poxa, eu não sei tocar, eu não consigo servir na equipe de mídia, eu não consigo servir em lugar nenhum. Meu irmão, minha irmã, todos nós fomos chamados para servir. Porque o serviço é demonstrar o amor de Deus ao outro. Você pode servir alguém na recepção.
da porta da igreja. Você pode servir alguém quando você limpa esse salão. Você pode servir alguém dando aula para as crianças. E às vezes você fala, pô, mas eu não tenho habilidade, mas você vai estar lá. E quando uma criança vem, você abraça essa criança na porta da salinha. Você está servindo, você está sendo um canal, uma demonstração de amor. Quando você intercede, você ora por alguém, você está servindo, porque aquela pessoa muitas vezes não sabe nem como orar. Mas você ora por ela, você intercede por ela. Então o serviço é uma resposta natural ao amor de Deus. Não é algo que nós fazemos ministerialmente. Todo cristão deve servir. Porque como ele é cheio do amor, ele acaba respondendo em amor. Isso é muito importante, gente. Veja o texto de novo, ele diz isso, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Jesus está falando no reino, nos relacionamentos, presta atenção nisso. Quem quiser tornar-se importante, quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, isso é incrível, porque Jesus, ele olha, e sabe o que ele faz, gente? Ele olha, ele dá o exemplo. Jesus, eu quero que você preste atenção nisso, Jesus, ele olha e ele fala, eu sou o exemplo. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir, para dar a sua vida em favor de muitos, diz a palavra. Essa é a beleza. Este é um reino de Deus que inverte o que nós estamos acostumados. O serviço, gente, demonstra claros aspectos da natureza de Deus. É a oportunidade que nós temos de demonstrar amor, unidade e o serviço real. Quando nós nos comprometemos a sermos servos uns dos outros, nós estamos demonstrando amor, nós estamos demonstrando unidade e nós estamos demonstrando também o serviço. É lógico que o serviço faz parte do serviço, óbvio. Mas quando você serve, você não está só obedecendo. Você está demonstrando amor e você está demonstrando unidade. Unidade. Quando eu estou junto e eu sirvo, eu estou demonstrando que eu sou um com o meu irmão. Servir alguém quando essa pessoa não está esperando demonstra uma nova natureza que nós temos dentro de nós. Servir e amar quem é o nosso amigo, que diferença faz, Jesus falou. Mas que nós devemos servir e amar aos nossos inimigos. Olha o reino de Deus invadindo novamente. Porque o reino de Deus, ele invade, ele vai mudar os nossos relacionamentos. E o relacionamento que vai ser alterado é este amor. O serviço é uma resposta humana para uma direção espiritual do Espírito Santo. Eu queria que você pensasse um pouco nessa frase. O serviço, ele é uma resposta humana para uma direção espiritual. Muitas vezes o maior amor, a maior atitude de amor que nós vamos fazer vai ser servir uma pessoa. Não se engane, nós vivemos dias de pouco serviço. Nós vivemos dias onde muita gente tem muita ideia. Todo mundo tem ideia, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem algo a acrescentar, mas poucos estão dispostos a vir e falar, ok, como eu posso te servir? Se submeter e dizer, meu irmão, minha irmã, tá certo, como eu posso te servir? Isso quebranta o coração. Isso demonstra o coração de Jesus para as outras pessoas. Nós precisamos demonstrar, gente, para o nosso colega de trabalho, nossas reuniões, mesmo que online. Você tem tantos aí, você que está fazendo um curso na faculdade aí, talvez, seu professor está tendo um maior esforço para poder gravar essas aulas, tudo. Tantos professores aqui, nós temos muitas pessoas aqui na nossa comunidade que são professores. Se você conhece um professor, o que custa você honrar ele? Honrar ele. Honre esse professor. Olha, obrigado. É uma mensagem. Às vezes não é uma questão de valor de dinheiro, não é um presente que você precisa comprar, mas é um sentimento de gratidão. Fala, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Nem que seja orar por você. A oração é uma atitude de serviço. Nós precisamos colocar isso no nosso coração e compreender, porque isso vai glorificar a Deus. Quando eu e você servimos outras pessoas, nós estamos glorificando a Deus. O segundo item que eu quero falar com você, o segundo mandamento, é levai as cargas uns dos outros. Lá em Gálatas 6, no versículo 2, diz, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim
cumpram a lei de Cristo. Perceba que não é a lei dos judeus, é a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O John Donne, que é um poeta, ele escreveu isso: nenhum homem é uma ilha, não é verdade? E é muito interessante porque, sabe, gente, o ser humano, ele precisa de comunhão. Nós não fomos criados como seres isolados. Provavelmente nessa pandemia, em algum momento, você se sentiu sozinho. Você sentiu solidão. Talvez não todos os dias, mas em algum momento você olhou e você falou: caramba, como eu queria ter alguém, eu queria ter um abraço, eu queria poder ver meus amigos. Teve um dia aqui que eu cheguei aqui com os caras da mídia mesmo, eu falei: mano, deixa eu dar um abraço em vocês, vai, velho. Porque, nossa, pelo amor de Deus, 5 meses que a gente não consegue nem ser grato direito às vezes. Mas estava de máscara, fica tranquilo. Não é pra gente fazer isso dia 6, não. Dia 6 vai ser tudo certinho. Mas sabe, a gente não foi criado para viver em solidão. A gente não foi criado para viver em distanciamento. Tem muitas pessoas que estão cômodas nessa situação, que às vezes nem pensam em voltar para a igreja presencialmente. Mas não é por medo, é porque ficou confortável. Mas deixa eu te dizer, a distância vai adoecer o nosso espírito. A distância faz com que você carregue a carga sozinho do seu coração. Hoje mesmo cheguei aqui um pouco mais cedo, 3h30 aqui. Eu estava com o Joel, falei: Joel, vem cá comigo. Eu entrei na sala com ele e descarreguei um caminhão no Joel aí. Porque a gente precisa de amigo, porque a gente precisa ter comunhão. Porque a gente precisa ser vulnerável a ponto de falar as coisas que estão acontecendo no nosso coração. Quem não é vulnerável, uma hora vai quebrar por dentro. Não resiste. Por isso que o mandamento de Jesus, através do apóstolo Paulo, é: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A gente foi criado para viver em grupo, gente. A gente se beneficia quando a gente está em mútua colaboração. Quando a gente faz isso, a gente assume responsabilidade uns com os outros. Sabe, eu gosto dessa definição. Um cristão, ele é guardião do outro cristão. Portanto, devemos ser capazes de suportar as cargas uns dos outros. Um cristão não é dono do outro cristão. Presta atenção nisso aqui, ó. Um cristão não é dono do outro cristão. Um cristão não é responsável pelas atitudes do outro cristão. Mas nós somos como guardiões. Nós devemos olhar uns pelos outros e falar: meu irmão, tome cuidado, você está caminhando por um caminho que não é tão bom. Meu irmão, toma cuidado, isso é uma decisão difícil que você está tomando. Nós encorajamos, exortamos, como o Edson falou na semana passada, muitas vezes até admoestamos: toma cuidado, você está correndo um grande risco. Mas isso é para guardar, é para proteger o relacionamento, você entende? Não é para mandar e cuidar da vida do outro. Isso significa aceitar o irmão com suas virtudes e seus defeitos, perdoar as suas falhas, dar apoio em seus momentos de fraqueza, incentivar nas situações mais difíceis. Isso é levar a carga uns dos outros. Repara que a Bíblia não fala em rebocar o outro irmão, não fala de empurrar o irmão que está carregando o fardo pesado, fala em carregar de fato. E aqui é carregar até Jesus. Eu já vi muitos líderes ao longo da vida, líder de célula, pastores, que carregam, ouvem todas as confissões de pecado, ouvem todos os problemas das pessoas e carregam isso com eles. E aí quando eles olham, eles estão cansados, pesados, estão sem alegria, estão sem esperança. Por quê? Porque quando a gente recebe a carga uns dos outros, nós vamos a Cristo. O versículo diz que nós devemos levar até Cristo. Não ficar carregando, não absorvendo. Você não tem que ser uma esponja que absorve o problema dos outros. Você tem que ser um cantil, um funil, uma garrafa, sei lá, que você pega e você leva até Cristo. Você ensina a pessoa a caminhar até Cristo. Ser um bom líder, ser um bom mentor, é você olhar para as pessoas e falar: olha, eu estou te ouvindo, eu estou atento a tudo que você está falando. Eu entendo a sua dor, mas sabe, o melhor, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, a sabedoria em pessoa é Jesus Cristo. Por isso que nós não temos que rebocar o irmão até a igreja, nós não temos que empurrar o irmão para Cristo, nós carregamos. Não, eu vou com você, eu divido o fardo com você, mas nós vamos juntos até Jesus. Isso é levar os fardos uns dos outros. Isso é muito importante, gente. Olha o que diz Romanos 15, versículo 1 a 7. Esse texto tem falado comigo e com a Má nessa semana muito forte no nosso coração. Olha o que diz esse texto. Eu queria que você lesse com muita atenção. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso aqui não é orgulho. Os outros são fracos e eu sou forte. Não, isso é compaixão. Isso é compaixão.
Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós devemos agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Não é sair fazendo baba-ovo, não é sair puxando o saco das pessoas, não. Agradar é você estar atento ao seu próximo para o bem dele. Como é que eu posso fazer para deixar isso mais leve para você? Olha o que diz o texto, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Olha, novamente, Jesus sendo o exemplo. Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Perceba que a perseverança e o bom ânimo provém da leitura da Escritura, da palavra de Deus. A continuação do texto diz, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, em uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Essa é uma carta para pessoas, é para uma igreja, para o coletivo de pessoas, a igreja de Roma. Paulo está dizendo, Deus concede perseverança e ânimo. Ele é capaz de dar a vocês um espírito de unidade, porque servir um ao outro precisa de perseverança. Tem que perseverar no serviço. Eu sirvo uma vez, minha cota está... Não é cota, não funciona cota no céu. É a perseverança de servir. Dar ânimo. Isso gera unidade. Para que com um só coração e uma só voz nós glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, eu e você, meu irmão, minha irmã, temos cada vez mais um espírito de unidade. E a unidade vem através da prática desses mandamentos recíprocos. A unidade vem quando nós lutamos para proteger os relacionamentos. A unidade vem quando nós olhamos para as pessoas com um coração, segundo o coração de Deus, como o Arnaldo pregou. Sabe, nós nos tornamos mais unidos quando nós encorajamos uns aos outros. Nós precisamos carregar os fardos uns dos outros. Todo mandamento recíproco, ele aponta sempre para Jesus. Porque todo mandamento recíproco fala, conheçam a Jesus. Conheçam quem? Mais do Gustavo? Não, pode até conhecer mais do Gustavo. Mas o mais importante é que esse meu irmão, minha irmã, conheça a Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, sempre precisamos apontar para o Mestre. Não somos nós que vamos ter a última palavra ou a grande sabedoria. Nós sempre devemos apontar para Jesus. E eu queria mostrar para você um vídeo. É uma demonstração simples de como é que a gente pode carregar os fardos uns dos outros. Lá em 1992, teve uma Olimpíada em Barcelona. E teve um atleta chamado Derek Redmond. Ele é um atleta inglês que, por um milagre, ninguém sabe direito, ele conseguiu se qualificar para os 400 metros de corrida, de atletismo, depois de 22 cirurgias no tendão de Aquiles. Ao longo da vida dele, até chegar na Olimpíada, ele fez 22 cirurgias no tendão de Aquiles. Ele se qualificou e foi correr os 400 metros. E quando ele começa a correr nos 400 metros, alguma coisa acontece. Eu quero mostrar o vídeo para você. Rick, está tudo em ordem aí, o vídeo para a gente soltar. E eu quero então colocar esse vídeo para vocês assistirem. Derek Redmond da Grã-Bretanha, não é verdade? Do Reino Unido. Ele vai começar a corrida. Esse é o nosso amigo Derek. Semifinal dos 400 metros. Ele está correndo. Né? Dá uma saudade de Olimpíada esse ano, era para ter Olimpíada, né, gente? Enquanto ele está correndo, ele sentiu ali. Não é o tendão de Aquiles, gente. Pior que não foi o tendão de Aquiles. 150 metros na corrida, o Redmond começa a chorar. Ele sente uma fisgada na coxa. E então, acontece algo um pouco inesperado. Tenta concluir. As pessoas incentivaram ele quis continuar a correr. O estádio todo aplaude. E então o pai dele invade. O pai dele vem, começa a dividir o fardo. A expressão dele realmente é
muita dor, tristeza, obviamente. Mas o pai dele pegou ele no meio da corrida e levou ele até o fim. Esse é um exemplo, gente, do que é carregar os fardos uns dos outros. Esse pai é o mentor dele. Esse pai é alguém que acompanhou ele pelas 22 cirurgias. Fui atrás da história desse cara. E o pai dele, Jim Redmond, ele carrega o seu filho até a linha de chegada. O filho dele se preparou para a corrida. Ele não foi alguém, ele não foi uma pessoa desleixada. Ele se classificou. Mas no momento que ele mais precisou, ele teve alguém que abraçou ele. Mesmo no momento onde ele teria que enfrentar sozinho, ele dividiu o fardo. Ele dividiu o fardo e permaneceu com ele. Isso é o que nós devemos fazer uns com os outros. Nós devemos suportar uns aos outros. Nós devemos carregar, literalmente, uns aos outros. E o terceiro e último ponto que eu queria falar com vocês é o de orar uns pelos outros. Não menos importante, mas é o último ponto que eu queria ver com vocês nessa noite. Tiago 5, versículos 13 a 18. Entre vocês há alguém que está sofrendo, diz o apóstolo Tiago, né? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessa o pecado para ser curado, mas também ore uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O texto que nós acabamos de ler, ele é todo centrado no valor da oração nos momentos de sofrimento, de doença, de dificuldade. E ele conclui na ordem do Senhor: orem uns pelos outros. E aqui tem um segredo muito legal. Sabe, gente, é muito importante que a oração tem sim a cura, como está escrito aqui, né? Se alguém está sofrendo, que ele ore, se sente feliz, chame os presbíteros, orem para que sejam curados. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Porque a oração uns pelos outros, essa oração comunitária que nós fazemos, ela sustenta, ela dá saúde espiritual para a igreja. Quando nós oramos no término do culto, quando nós temos as nossas reuniões de oração, na verdade, às vezes a sua célula está tendo uma reunião de oração, mesmo que online. Quando nós estamos fazendo esse momento de oração, gente, nós estamos cuidando da saúde espiritual da nossa comunidade. Sim, nós devemos orar, Mateus 6,6, orar no secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Mas também há um poder muito grande na oração comunitária. Quando nós, diante da mesmo preceito, como igreja de Cristo, unida, levantamos a voz em oração, alinhamos o nosso coração para orar. A oração de um justo, diz aqui o texto, ela é poderosa e eficaz. Volto a dizer, é natural, para quem nasceu de novo, orar uns pelos outros. Quando eu e você nascemos de novo, gente, nós entendemos o tamanho amor de Deus por nós. Nós nos movemos e respondemos com amor à oração. Queria que você pensasse um pouco nisso. Uma atitude de serviço é orar. E por quantos nós temos orado? Muitas vezes, eu falo isso para mim, sabe, gente? Muitas vezes a gente recebe algum problema por WhatsApp e tudo, e a gente fala, não, eu vou orar por você. E a gente não ora nada. Estou fazendo outra coisa, responde rápido ali. Nós precisamos nos arrepender disso. Porque muitas pessoas não têm forças para orar em certos momentos. E não custa nada a gente parar e orar. Eu lembro o pastor Fernando Diniz, um dia ele falou algo interessante. Ele estava falando com a gente sobre como é que pode melhorar
o dia a dia, às vezes o dia a dia é muito corrido, né? E ele falou que ele tem um critério na vida dele que é interessante. Ele falou assim, ó, se vai durar menos de 2 minutos, se eu precisar fazer alguma coisa que vai durar menos de 2 minutos, eu faço na hora para eu não procrastinar. Então eu queria que você aplicasse essa regra aí na sua vida. Se você receber um dia um pedido, alguma pessoa fazendo um pedido de oração e tudo, e você pode responder, se vai te demorar 2 minutos, para tudo, encosta o carro, para ali com a coisa que você está fazendo e fala, eu vou responder isso aqui. Manda um áudio. Às vezes ligar vai tomar mais tempo. Você fala, meu irmão, não posso agora responder você como eu queria ligar para você, mas eu estou enviando aqui uma oração, porque eu creio que o Senhor está guardando. Encoraje a pessoa. Orar, orar pela comunidade, orar uns aos outros, isso é uma atitude de serviço. A gente precisa que a oração seja algo natural na nossa vida. Que a oração uns pelos outros seja algo natural. A oração tem que ser natural no ambiente da casa, da família. A oração tem que ser natural na célula, no nosso trabalho. Quando a gente ora uns pelos outros, nós estamos demonstrando confiança no Senhor. Quando oramos uns pelos outros, estamos demonstrando confiança no Senhor. Eu acho que a maneira mais honesta que a gente tem, que é através das nossas palavras. Porque às vezes o nosso pensamento vai longe, mas com as nossas palavras nós estamos declarando, eu confio em Ti. Eu e você precisamos assumir esse compromisso, meu irmão, minha irmã, de nós orarmos uns pelos outros. E aqui para a gente concluir, perceba que todos esses mandamentos que nós estamos falando, sem exceção, eles são dirigidos para pessoas. Todos os mandamentos recíprocos não são dirigidos para a organização igreja, porque a igreja são as pessoas. Nós estamos olhando e falando para as pessoas. A palavra de Deus, ela se dirige para o povo, não para uma empresa ou para uma instituição. A palavra de Deus se dirige para o povo de Deus. E os mandamentos recíprocos falam sim sobre relacionamento. Sabe, gente, a marca da vida cristã é o uns aos outros. Quem faz parte dele não olha apenas para os seus próprios interesses, mas se importa com o outro. Suas necessidades, seus anseios, seus talentos, suas fraquezas, seus sonhos. Tudo que o outro passa afeta a família. Essa é a realidade do corpo de Cristo. Eu comecei a reunião de hoje, quando eu peguei aqui o microfone, falando sobre quão grande é nós sabermos que somos parte de Deus. Você consegue imaginar isso? Estava lendo um livro essa semana, do Francis Chan, e ele fala isso. Ele fala que quando Deus mostra a sua glória, os serafins, que são os anjos, eles com suas asas têm que cobrir os seus olhos, porque eles não podem ver a glória de Deus. Mas eu e você, meu irmão, minha irmã, eu e você somos um com Deus. Você consegue imaginar isso? Eu e você somos um com Deus. Nós temos parte, acesso ao coração de Deus. E não é possível que eu e você vamos ter acesso ao coração de Deus somente para descobrir e desvendar coisas sobre nós mesmos. O acesso que nós temos ao coração de Deus é para amar ao próximo. É para levar essa esperança a quem não tem. O mandamento recíproco é a gente ter essa clareza. Porque, a vida cristã não se resume a nós. A vida cristã se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Por isso que a vida cristã é uns aos outros. Por isso que a vida cristã é uns aos outros. Quando a gente faz parte do corpo de Cristo, nós não estamos olhando somente para os nossos próprios interesses. Nós estamos olhando para as outras pessoas. Relacionamentos só podem ser construídos, protegidos, edificados e terem uma boa convivência através do serviço, se estiverem enraizados em uma vida cheia do Espírito Santo. Relacionamentos só podem ser construídos, só posso ter novos relacionamentos.
Eu só posso proteger os relacionamentos que eu tenho. Eu só posso edificar outra pessoa. Eu só posso ter uma boa convivência, eu só posso servir alguém se eu estiver enraizado em uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não temos, meus amigos e amigas, a capacidade natural de fazer isso. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, nosso coração é inundado por uma realidade tão diferente. Que é a realidade que nós vemos lá em Marcos, é a realidade do reino de Deus. Porque no reino de Deus, nós não estamos preocupados com qual é a nossa função. No reino de Deus, nós não estamos preocupados qual é o nosso cargo. No reino de Deus, nós estamos preocupados em ter relacionamento com Deus e com os meus irmãos. Enquanto eu tenho relacionamento com os meus irmãos, eu falo, meu Deus, quantas outras pessoas precisam conhecer a Deus? Essa é a realidade do reino de Deus. A realidade do reino de Deus não é sobre posições. A realidade do reino de Deus não é sobre ruas de ouro na eternidade. Tudo isso é muito bom. A realidade do reino de Deus são os relacionamentos aqui e agora. Por isso que nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Nós não podemos viver uma vida cristã que se resume a nós somente conhecermos mais de Deus. Romanos 15 deixa isso tão claro para a gente. Cristo não considerou ele maior que os outros. Cristo não considerou ele maior que os outros. Romanos 15 deixa isso tão claro para a gente. Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Eu e você, nós não podemos viver para agradar a nós mesmos. Mas nós devemos viver uma vida que, se o Senhor pedir entrega, nós entregamos. Entrega a sua opinião, eu entrego. Entrega o seu recurso, eu entrego. Entrega a sua posição, eu entrego. É por amor ao meu irmão, Senhor, eu entrego. Por um ato de amor, obediência e serviço. Deus está vendo, e nada do que é feito, semeado no Senhor, volta em vão, meu irmão e minha irmã. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida querendo justiça. Descansa, justiça vem do Senhor. Nós devemos nos preocupar, sim, em demonstrar Jesus, em demonstrar o amor de Deus. A nossa casa muda, nosso trabalho muda, a nossa célula muda quando nós somos cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa, não, eu preciso criar uma campanha de oração no meu GCM, eu preciso criar um jejum no meu GCM, eu preciso pregar sobre batalha espiritual, não, eu preciso fazer um estudo de livro, não, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo e falar, Pai, me dá os teus olhos para olhar para as pessoas. É essa a diferença que faz, e nisso nós servimos. Como que nós podemos fazer então para ter relacionamentos saudáveis? João 13, Jesus deixou isso tão claro. Um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nosso maior desafio é amar como Jesus amou. E não tem como isso acontecer sem uma vida cheia do Espírito Santo. Quero recomendar um livro para você também do autor Francis Chan, chamado Deus Esquecido. Então, às vezes a gente ama o Deus Pai, Deus Provedor, achamos lindo, maravilhoso, cremos na sua existência, temos fé. Muitas vezes nós temos consciência total da obra de Jesus Cristo na cruz, que nos livrou da escravidão do pecado. Nos trouxe liberdade, nos deu um exemplo de como viver. Mas muitas vezes nós usamos, e vou usar esse termo sim, usamos o Espírito Santo. Usamos como uma peça de roupa que tiramos quando não precisamos. Ou como um interruptor que acende e apaga. O Espírito Santo é o próprio Cristo habitando, o próprio Deus habitando em mim e você. Por isso que os nossos relacionamentos só podem ser transformados, a dureza de coração só é quebrada quando nós somos cheios do Espírito Santo. E você fala para mim, Gustavo, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Através da palavra. Através de nós nos arrependermos, através da leitura da palavra, da adoração, da busca, de confessar uns aos outros para sermos curados, através da oração, tudo isso nos enche do Espírito Santo. Mas se nós estamos cheios, um copo cheio de água, ele não pode, se ele estiver cheio, ele não pode receber mais. Nós precisamos nos esvaziar. Porque quando somos esvaziados, o Espírito Santo nos enche até transbordar.
Isso transborda nos nossos relacionamentos. Isso transborda nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, nos nossos sentimentos. Por isso eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, relacionamentos às vezes podem ser difíceis. Não vou negar, não quero criar aqui uma coisa que não existe. Relacionamentos podem ser difíceis, sim. Mas isso não é uma desculpa para a gente não ter. Imagina se Jesus não formasse os discípulos, porque ele saberia que ia ter um Judas. Não, já que vai ter um traidor, não vou formar ninguém. Às vezes as pessoas não vão amar o tanto que nós amamos elas. Às vezes você pode ficar pensando, não, mas eu não mereço essas coisas, não mereço. Não é sobre merecimento. Muitas vezes o Senhor está provando o seu e o meu coração. Muitas vezes o Senhor está falando, eu te chamei, você disse que você me ama, que você tem o Espírito Santo dentro. Agora exerça amando quem não pode. Amando a sua mãe, amando o seu pai, amando o seu filho, amando o seu colega de trabalho, amando o seu chefe. Amando. Isso faz toda a diferença. Eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos ser mais parecidos com Jesus. E eu e você só seremos parecidos com Jesus conforme nós formos mais parecidos, mais cheios do Espírito Santo. Filipenses 2:5 fala que nós devemos ter o mesmo Espírito que havia em Cristo Jesus. Você consegue imaginar isso? Como eu, Gustavo, posso ter o mesmo Espírito que tinha em Cristo Jesus? Como você pode ter o mesmo Espírito que havia em Cristo Jesus? Vivendo como Jesus viveu. Jesus vivia em transparência, em contato e relacionamento com o Pai. Jesus era um homem que tinha seus amigos, seus discípulos. Jesus é um homem que sempre foi transparente. Isso só trouxe pessoas verdadeiras para o lado dele. Ah, mas trouxe Judas. Judas foi um que, como diz a palavra, estava destinado a isso. Mas trouxe também Pedro. Trouxe Tiago, trouxe João. Mas Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Mas depois daquele erro, Pedro foi restaurado. E foi um dos grandes apóstolos. Sobre ele a igreja foi edificada. Nós não devemos desistir, meus irmãos e irmãs. Porque algumas coisas e algumas mágoas foram criadas. Devemos ser curados do nosso coração. E devemos viver uma vida de construção constante de relacionamentos. De proteção dos relacionamentos. De edificação nos relacionamentos. E de serviço. Eu sei que o Edson orou na semana passada. Mas eu quero repetir essa oração. Se você hoje no seu coração, você fala, Gustavo, eu já fui muito machucado nos relacionamentos. Foram feridas. Eu não penso nelas todo dia, mas quando fala de ser amigo, quando fala de abrir o coração, meu estômago gira. Meu irmão, minha irmã, essa é uma noite de cura para você. É uma noite para você ser curado e liberto disso. Mas é uma oração que não é uma oração super poderosa minha, que sai e entra nesta câmera e entra na sua TV, não. É uma oração que você faz no teu espírito com o Senhor. E com a sua boca você confessa, Pai, eu perdoo fulano. Muitas pessoas pensam que liberar perdão é simplesmente esquecer. Não, você não vai esquecer. Mas toda vez que isso voltar no seu coração, você vai falar, Pai, eu já entreguei. Pai, eu já entreguei. Eu já entreguei. Por isso, se você quer fazer essa oração, feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Na sua casa mesmo, faça esse pedido, Pai, eu libero perdão para tal pessoa e diga o nome dela. Pai, nessa noite eu entendo, Pai, que o Senhor me amou tanto que eu devo servir ao meu próximo, servir até mesmo os meus inimigos. Mas eu não consigo servir, Pai, eu não consigo criar relacionamento enquanto eu não perdoo. Por isso eu decido perdoar nessa noite, Senhor. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar, Pai. Decido perdoar meu pai, minha mãe, decido perdoar o meu filho, decido perdoar aquela pessoa, aquele meu amigo da escola que tantos anos atrás lançou essas palavras de que eu não ia conseguir. Eu decido perdoar, Senhor. Perdoar, Pai. Porque eu sei que a minha vida, o meu futuro está nas Tuas mãos. É o Senhor que escreve a minha história. Por isso eu decido perdoar, Senhor. Perdoar as mágoas, as palavras que foram lançadas, Senhor. Me dá um coração igual ao Teu. Peça isso ao Senhor agora, Pai. Me dá um coração igual ao Teu. Me dá um coração igual ao Teu. Disposto a Te obedecer. Nós precisamos de um coração
como o de Jesus. Um coração que mesmo sabendo que ele ia enfrentar a morte, ele foi obediente, ele não guardou mágoa. Não guardou mágoa contra Judas, não guardou mágoa contra o imperador Pilatos, não guardou mágoa nem mesmo contra os fariseus. Quando ele estava lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus até o fim perdoou. Pai, nos dá esse coração pronto a perdoar. Pronto a perdoar, Senhor. Porque, Pai, não tem dinheiro no mundo, Pai. Não tem reconhecimento no mundo que seja melhor do que viver uma vida de liberdade, foi pela qual o Senhor morreu por nós. Por isso, Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e irmãs nessa noite: quebra todo laço, Pai. Quebra todo grilhão, grilhão, Senhor, todo grilhão que andava, Senhor, sufocando eles de palavras, de falta de perdão. Nós declaramos destruído no nome de Jesus, Senhor. Libera eles, Senhor, para prosperar nas suas emoções, Pai. Libera eles para prosperar, Senhor Jesus, nos seus relacionamentos, Senhor Jesus. Profeticamente eu digo, Pai, liberta eles e libera o Senhor para uma nova estação na vida deles, Pai, de profunda gratidão, Senhor. Sem mais olhar para trás, Senhor. Sem mais olhar para as mágoas e remoer eles, Pai. Tira o vitimismo, Pai. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Traz cura completa, Pai. Cura das emoções. Nós juntos, Pai, nessa noite, escolhemos perdoar, Senhor. Perdoar para vivermos livres, Senhor. Perdoarmos para vivermos, Pai, a vida que o Senhor tem reservado para nós. Perdoar, Senhor Jesus, para amar como o Senhor amou. Perdoar para servir. Perdoar para edificar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós queremos que o nosso coração esteja cheio de paz, Senhor. Cheio de amor, não mais cheio de amargura, mas cheio de paz, Pai. De uma alegria constante que só encontramos em Ti. Porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar alegria e alegria completa. É isso que eu declaro, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus.